Capítulo 3 – O início do treinamento. O sol da manhã filtrou-se pelas frestas da janela de madeira, desenhando padrões dourados no chão de terra batida. Kairos, sentado em sua cama pequena, observou as partículas de poeira dançando nos raios de luz. Seus olhos, da cor de uma tempestade prestes a desabar, não seguiam a poeira, mas sim as entidades quase translúcidas que flutuavam pela sala. Eles pareciam feitos de luz líquida e sombra, varrendo o chão com vassouras invisíveis, rearrumando potes com mãos que mal podiam ser vistas. Eram os espíritos. A curiosidade queimava dentro dele, mais intensa do que o calor do sol na janela. Ele não podia mais apenas observar. Era hora de perguntar. Encontrou a mãe no quintal, afiando sua lança com um movimento ritualístico e preciso. A aura alaranjada ao seu redor pulsava suavemente, como brasas sob cinzas. Dois pequenos espíritos com forma de raposas de fogo brincavam perto de seus pés, polindo o escudo com suas caudas incandescentes. Mãe? Sua voz soou pequena, mas deliberada. Dariana parou, e os olhos alaranjados se voltaram para ele, cheios de um amor imediato e protetor. Bom dia, meu sol. Já acordou com perguntas nessa sua cabecinha? Ela sorriu, erguendo no colo. Seus braços eram fortes, uma fortaleza viva. Kairos apontou para uma das raposas de fogo. Quem são eles? Os seres brilhantes. Dariana pareceu surpresa por um breve instante, mas logo seu rosto se suavizou em uma expressão de ternura. Você deve ter muitas perguntas, não é mesmo? São espíritos. Almas que vagam pelo mundo com diferentes propósitos. Eles estão em toda parte. Kairos franziu a testa, sua mente analítica já dissecando a informação. E os que saem de você? Os que você cria? Eles também são almas. Por um instante, o sorriso da mãe se congelou. A pergunta foi direta demais? Ela o estudou, e Kairos sentiu um frio na espinha. Mas então, Dariana soltou uma risada leve, uma melodia que dissipou a tensão. Esperta como uma raposa vulpina, você! Ela disse, cutucando sua barriga. Está mesmo muito atento. Não, querido. Por facilidade, chamamos todos de espíritos. Mas os que eu invoco, eles são diferentes. São formas pensamento. Emanações. Eles nascem do meu desejo, da minha vontade, e são moldados pela mana da minha alma. Eles são uma parte de mim que ganha vida própria por um tempo. Kairos ficou maravilhado. Formas pensamento. O termo ecoou em sua mente, conectando-se a conceitos espiritualísticos de seu mundo anterior. Era uma magia de pura criação, de manifestação da consciência. Era deslumbrante. Eu também posso? A pergunta saiu antes que pudesse pensá-la. Era o cerne de tudo, a chave para entender seu lugar neste mundo. Posso criar um? O semblante de Dariana mudou. Foi como se uma nuvem escura tivesse passado sobre o sol. A luz em seus olhos alaranjados pareceu vacilar, e a aura vibrante ao seu redor encolheu-se ligeiramente, como se recuando de uma dor. Ela tentou disfarçar, virando o rosto para afastar um fio de cabelo, mas Kairos viu. Viu a tristeza profunda, quase uma mágoa, que cortou suas feições por uma fração de segundo. Ela pousou no chão com um cuidado que beirava a reverência, ajoelhando-se para ficar à sua altura. Suas mãos, calosas e fortes, envolveram as dele. Kairos, ela começou, sua voz um sussurro carregado de um peso que uma criança de 3 anos nunca deveria conhecer. Preciso ser verdadeira com você. É importante. Não, não, meu amor. Você não pode. Ele sentiu as palavras como um golpe físico. Um frio se espalhou por seu peito. Não pela incapacidade em si, mas pelo tom dela. Pela dor que aquela simples verdade causava nela. Não fique triste, ela suplicou, seus olhos implorando por compreensão. Por favor, não fique. Essa habilidade, ela pertence a um tipo muito específico de alma. A alma na qual eu pertenço. É um dom que passa pelo sangue, pelos olhos. Ela tocou suavemente seu rosto, abaixo de seus olhos cinza.
Seus olhos são lindos. São a cor da força do seu pai. E eles carregam um dom diferente. Kairos engoliu seco. A confirmação do que já suspeitava. Ele era diferente. Separado. Apesar de carregar o mesmo sangue, suas capacidades eram distintas umas das outras. O que? Sua voz saiu mais rouca do que esperava. O que eu posso fazer? Um lampejo de alívio cruzou o rosto de Dariana, aliviada por seu filho não ter se fechado em pranto. Mana, meu sol. Você pode manipular a mana. Todo mundo pode, com o treino. É a base de tudo. É o que torna nosso mundo possível. É muito poderoso. Mana. A palavra soou como um consolo, mas também como uma porta para uma nova dúvida. O garoto já via as auras que irradiavam as pessoas. Então pensou, será que essa é a mana? Ensina! Ele exigiu, agarrando a manga de seu vestido, balançando seu braço. A impetuosidade infantil era a arma perfeita. Ensina agora, mãe! Quero aprender! Dariana riu, uma risada mais genuína desta vez, vencendo a sombra da tristeza. Impaciente como o fogo, você! Tudo bem, tudo bem. Vou te mostrar. Mas você vai ver que não é tão fácil nem tão divertido quanto parece. Vai precisar de muita, muita paciência. Ela se levantou, pegando sua mão. Vamos. Eles saíram para o quintal, onde o ar matinal ainda estava fresco e carregado do aroma da terra molhada e das especiarias que George cultivava. O sol agora banhava tudo com uma luz clara. Você vê isso? Dariana perguntou, apontando para a própria aura, que brilhava suavemente como um farol. Esta é a mana externa. Ela envolve todos nós, como uma segunda pele. Nos protege, nos mantém conectados ao mundo. Mas, ela apontou para o próprio peito. A verdadeira força está aqui dentro. A mana interior. Ela é um oceano dentro de nós. Seus olhos cintilavam, e ela fechou a mão em um punho. Kairos viu a aura ao redor de seu braço se contrair, ficando mais densa, mais brilhante, concentrando-se em seu punho como uma estrela prestes a explodir. Ela se virou e, com um movimento que foi mais fluido do que rápido, desferiu um soco contra o tronco de uma árvore jovem que crescia na cerca. Não houve estrondo. Houve um estalo seco e nítido, como um raio. A árvore, do diâmetro da coxa de um homem, simplesmente partiu-se ao meio. A parte superior tombou no chão com um baque surdo, deixando para trás um toco lascado e irregular. Kairos ficou paralisado. Não pelo poder, ele já suspeitava, mas pela eficiência. Não havia esforço aparente, apenas uma aplicação perfeita de força. Dariana soltou o ar e abriu a mão. Sua aura voltou ao normal. Entendeu? Ela perguntou, sem fôlego. Sentir a mana fluindo dentro de você. Dirigi-la. Concentrá-la. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo para isso é a meditação. Kairos não precisou de mais explicações. Sua mente já havia processado a informação, correlacionado com memórias de artes marciais e conceitos de energia vital. Ele se sentou no chão de terra, cruzando as perninhas, fechando os olhos antes mesmo que Dariana pudesse dizer outra palavra. Ela o observou, um sorriso amoroso e um pouco condescendente nos lábios. É isso aí. Tente sentir. Mas não force. Quando cansar, pode parar e entrar. Leva tempo, anos até, para. Ela parou. Kairos não se mexeu. Sua respiração já havia desacelerado, seu pequeno corpo imóvel. Dariana esperou 1 minuto, 2. Permanecia como uma estátua. Com um suspiro carinhoso, ela virou-se para cuidar de suas outras tarefas, certa de que em 5 minutos ele estaria entediado e a procurando. Ela subestimou a vontade de aço de um homem adulto preso em um corpo de criança. Para Kairos, o mundo exterior desapareceu. Sua consciência voltou-se para dentro. No início, havia apenas escuridão e o som de sua própria respiração. Então, buscou. Não com os olhos, mas com a vontade.
Procurou-lhe pela sensação que sua mãe descreveu, pelo oceano interior. Minutos se transformaram em horas. O sol subiu no céu. Sua mãe olhava para ele a intervalos, primeiro com diversão, depois com curiosidade, finalmente, com uma centelha de incredulidade. Dentro de Kairos, algo aconteceu. Um formigamento. Um calor. Não um calor físico, mas uma sensação de potencial. Era como encontrar um músculo que nunca soube que tinha. Localizou a sensação, na base de sua espinha, um poço de energia adormecida. A mana interior. Agarrou essa sensação com sua mente. Foi estranho, contraintuitivo, como tentar mover um membro fantasma. Mas persistiu, sua concentração foi absoluta. Lentamente, dolorosamente devagar, sentiu a energia responder. Aguiou-lhe, como se puxasse um fio de água por um cano, através de seu torso, alongando seu braço, até sua mão. A sensação era eletrizante. Seu braço formigava, não com dormência, mas com poder contido. Ao abrir os olhos, o mundo parecia mais nítido. Ele olhou para sua mão. Para seus olhos físicos, parecia normal. Mas com sua visão ampliada, o jovem viu sua própria aura, normalmente uma névoa cinza difusa, concentrada em seu punho, pulsando com uma luz prateada fraca. Levantou-se. Suas pernas estavam dormentes da posição imóvel que estava, mas ignorou o desconforto. Seus olhos se fixaram no toco da árvore que sua mãe derrubara. Seu alvo. Ele caminhou até o tronco, seu coração batendo forte contra as costelas. Replicou o que fez internamente, puxando a mana de seu centro, canalizando-a através de seu braço. Desta vez, foi mais rápido, mais fluido. O formigamento se transformou em um zumbido audível, um calor que queimava sob sua pele. Jogou o punho para trás e desferiu o golpe. O impacto não foi tão limpo como o de sua mãe. Foi explosivo, bruto, um lance de força crua e incontrolada. Crack! O som foi ensurdecedor na quietude do quintal. O toco não se partiu, ele explodiu. Estilhaços de madeira voaram para todos os lados. Onde antes havia um toco, agora havia uma cratera irregular no chão, fumegante, com raios negros de carbono irradiando do centro. Kairos ficou parado, ofegante, olhando para a destruição que sua mão causará. Uma onda de euforia percorreu seu corpo. Conseguirá, então, a conta veio. Era como se toda a força, todo o calor, todo o zumbido em seu corpo tivesse sido sugado de uma vez, deixando para trás um vácuo gelado e absoluto. Sua visão escureceu nas bordas, os sons do mundo se distorceram e se afastaram, tornando-se abafados como se estivesse debaixo d'água. Uma náusea avassaladora subiu de sua garganta. Cambaleou para trás, suas pernas incapazes de sustentá-lo. A última coisa que viu foi o rosto de sua mãe, uma máscara de puro pavor, correndo em sua direção em câmera lenta. E então, nada. O cheiro de ervas medicinais o puxou de volta à consciência. O menino estava deitado em sua cama, coberto por um cobertor pesado. Sua cabeça latejava com uma dor surda, e seu corpo inteiro pesava como se fosse feito de chumbo. Sentia-se esvaziado, como uma casca. Kairos. A voz de Dariana era um suspiro de alívio rasgado. Seu rosto pálido apareceu em seu campo de visão, seus olhos alaranjados vermelhos e inchados de lágrimas recentes. George estava ao seu lado, seu rosto austero marcado por uma preocupação profunda, sua mão grande e áspera apertando a de Kairos. O que aconteceu? Kairos sussurrou, sua voz fraca. Você desmaiou, filho, George disse, sua voz um rosnado suave e preocupado. Usou quase toda a mana interior de uma vez. O seu corpo, tão pequeno, não aguentou. É como tentar correr uma maratona sem nunca ter andado. Mais um pouco e você teria esvaziado seu reservatório até a última gota. Mas, a árvore, Kairos murmurou, os flashes da explosão voltando à sua mente. Eu vi, Dariana disse, sua voz trêmula. Por todos os espíritos, Kairos, eu vi. Havia medo em seus olhos, mas também algo mais, um brilho de pura, incontestável maravilha. O que você fez?
com apenas 3 anos, ninguém, meu filho é um gênio. A admiração na voz dela foi um bálsamo para o ego ferido de Kairos. Ele não falhará, ele excederá, brutalmente. Da próxima vez, George interveio, sua voz firme, trazendo de volta a realidade, mais calma. A mana é um músculo. Deve ser treinada, fortalecida gradualmente. Forçar assim pode causar danos, pode queimar seu próprio espírito. Kairos assentiu fracamente. Entendia. Teoria versus prática. Possuía o conhecimento, mas seu corpo físico era um motor fraco para a potência de sua vontade. Passou-se o resto do dia prostrado, bebendo chás amargos que Dariana insistia que ajudariam a repor seus humores. Observando os espíritos trabalharem, sua mente estava analisando o ocorrido. Controle. Precisão. Eficiência. Essas seriam suas próximas metas. Na manhã seguinte, assim que conseguiu arrastar seu corpo ainda pesado para fora da cama, Kairos voltou para o mesmo local no quintal e sentou-se, cruzando as pernas. A cratera negra no chão era um lembrete mudo de seu poder e de sua imprudência. Fechou-se os olhos, não para puxar a mana, mas para sentir seu fluxo. Para mapear seu caminho dentro dele. Para entender a quantidade que movia. Dariana saiu da casa e ficou parada na porta, observando-o. Seu rosto estava sério. Kairos, ela chamou, sua voz suave e mais firme. Não se esforce demais. O importante agora não é a força, é a dosagem. Aprender a quantidade certa a ser usada. Abriu-lhe os olhos e olhou para ela. Você pode me ensinar isso? Ela hesitou. Eu gostaria, meu sol. Mas não tenho tempo. Meus treinos, minhas patrulhas, são longas e cansativas. Kairos sentiu uma pontada de decepção, mas não se surpreendeu. Então, ele lançou sua próxima investida. Então me leve para treinar também. Dariana ficou surpresa. Treinar? Treinar o quê? A lutar, ele disse, sua voz ganhando força. Quero ser forte. Quero ser como você. A declaração ecoou no ar quieto do quintal. Dariana olhou para ele, e ele viu uma guerra travada em seus olhos. Medo de colocá-lo em perigo. Orgulho por seu desejo. A lembrança da explosão de mana. A lembrança de seus olhos cinza. Ela respirou fundo, e pareceu chegar a uma decisão. Tudo bem, ela disse, sua voz assumindo um tom que Kairos nunca ouvirá antes, o tom de uma instrutora. Vamos começar com algo básico. Venha. Ela o levou para um local mais aberto no quintal e se ajoelhou. Junte um pouco de grama. Faça uma pilha. Intrigado, Kairos obedeceu, arrancando punhados de grama seca e macia e fazendo uma pilha crescente. Dariana fez o mesmo, suas mãos se movendo rapidamente. Quando a pilha estava do tamanho que achou adequado, ela parou. Agora observe, ela ordenou. Suas mãos começaram a trabalhar a grama, entrelaçando-a, moldando-a com uma destreza incrível. Em questão de minutos, a grama amorfa tomou forma. 2 braços, 2 pernas, uma cabeça redonda. Era um boneco rudimentar, do tamanho de Kairos. Ela pegou os cipós flexíveis e amarrou o boneco, dando-lhe estrutura. Kairos observou, fascinado. O que ela faria, então? Dariana fechou os olhos. Ela levou a mão à sua própria têmpora. Kairos viu sua aura cintilar. Ela pinçou o ar, e entre seus dedos, um fio de luz laranja puro e brilhante apareceu, como se ela tivesse puxado um raio de sol diretamente de sua própria mente. Era denso, vibrante, cheio de intenção. Com um movimento preciso, ela envolveu o fio laranja em torno do boneco de grama, como se estivesse costurando vida nele. No momento em que o último laço foi dado, o boneco estremeceu. Não foi um tremor do vento. Foi um movimento deliberado. Seus membros de grama se contraíram. A cabeça redonda virou-se. 2 pontos de luz verde escuro, como vagalumes, acenderam-se onde seus olhos deveriam estar. O boneco se pôs de pé, de maneira um pouco desajeitada, mas estável, e ficou parado, voltado para Kairos. Era assustador e magnífico. Dariana abriu os olhos,
um suor leve em sua testa. Este é seu parceiro de treino, ela anunciou, sua voz um pouco cansada, mas cheia de orgulho. Ele não cansa. Não sente dor. E não vai te julgar. Ela se virou para o boneco. Defesa básica. Nível 1. Os olhos verdes do boneco brilharam. Assumiu uma postura ampla, seus braços de grama se levantando em uma guarda primitiva. Com ele, disse Dariana, colocando uma mão no ombro de Kairos, você pode treinar à vontade. À vontade de acertar. À vontade de se mover. À vontade de controlar sua força. Cada golpe, cada esquiva, será uma lição não apenas para seu corpo, mas para sua alma. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, não havia sombra de tristeza em seus olhos, apenas determinação. Mostre-me do que você é capaz, Kairos Greioran. Kairos olhou para o boneco de grama, sua silhueta simples destacada contra o sol da manhã. Não era um espírito complexo como os de sua mãe. Era uma forma pensamento crua, um quebra-cabeça simples de intenção e mana. Era um começo. Seu próprio começo. Um sorriso determinado cruzou seus lábios. Seus olhos cinza se estreitaram, focando no alvo. O vazio de mana em seu corpo ainda doía, mas uma nova energia, a energia da possibilidade, começou a preencher seu lugar. Kairos assumiu sua própria postura, pequena mas decidida, e se preparou para o primeiro golpe.